E amanhã nós vamos ter vários eventos extremamente importantes para todos os mercados do mundo. Isso pode afetar o Bitcoin e as criptomoedas. Primeiramente, se você ainda não é inscrito aqui no canal Criptográfico, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. Deixa o like para dar aquela força. Se você quer que eu analise alguma moeda, quer que eu comente alguma coisa, tem alguma dúvida, enfim, deixa o comentário aí embaixo porque eu vou estar te respondendo, tá? Eu estou respondendo todos os comentários, os de ontem eu ainda estou respondendo porque são muitos comentários, tá? Mas eu vou analisar as moedas que vocês pedirem, então deixa o comentário aí embaixo. Mas então vamos lá, vamos falar da situação do Bitcoin. Gráfico do Bitcoin hoje, o que aconteceu, pessoal? Bitcoin fechou o dia aí com aproximadamente 1,7 de queda, né? Ou seja, ficou parado, não mudou nada em relação ao dia 17 de março, né? De 2023. A gente continua naquela mesma faixa de preço. A gente olhar aqui, ó, o Bitcoin está na mesma faixa de preço em que ele fechou lá no dia 17 de março. Tá? Então nós estamos aí há 3 meses andando de lado, com o mercado que aparentemente está sem direção. Mas é aquela mesma história de sempre, pessoal. Essa região dos 30 mil dólares que o Bitcoin tentou romper aqui é uma fortíssima região de resistência. As últimas vezes em que ele encostou nessa região, ela foi suporte. Se ela foi suporte, agora ela tende a ser resistência, porque quando o Bitcoin estava caindo, ela não deixava ele cair, então agora ela tende a não deixar ele subir, tá? Esse é o racional por trás desse ponto do gráfico, né? Outra coisa que a gente não pode deixar de comentar aqui é o padrão de baixa, pessoal. Embora muitas pessoas estejam achando que o mercado descaracterizou um possível ombro, cabeça, ombro, não descaracterizou, tá? Porque a gente não teve o mercado aqui, pelo menos de criptomoedas, o Bitcoin, passando aqui do ombro direito para cima, tá? Então não descaracterizou. O que está acontecendo é, a gente teve um movimento de alta forte ali no domingo, movimento provavelmente por parte de manipulação de corretoras jogando o preço para cima para liquidar os vendidos, para tirar as pessoas do mercado, né? É algo comum, tá? Infelizmente o mercado de criptomoedas ele é um ambiente aí extremamente manipulado, principalmente por corretoras que estão apostando ali contra os clientes que operam no mercado futuros, por isso que tem que ter gerenciamento de risco, né, pessoal? Muitas pessoas ficam achando que se resume, operar no mercado de criptomoedas, se resume a acertar para onde o mercado vai, se ele vai subir, se ele vai cair. Mas quem já está há algum tempo no mercado, quem aprendeu alguma coisa com o mercado, sabe que não é bem assim que a coisa funciona, né? O seu gerenciamento de risco, ele manda muito mais, ele é que vai definir se você vai sobreviver ou não, tá? Se você ficar tentando acertar para onde o mercado vai, um dia você pode até acertar, mas uma hora você vai errar. Se você tiver nesse modo cassino, né, tentando acertar para onde vai, você vai acabar saindo do mercado alguma hora, porque você vai perder ali o seu dinheiro quando você errar uma aposta, principalmente se você opera em mercados futuros, tá? Então não existe isso, tá? Eu vejo várias pessoas aqui xingando, principalmente no domingo à noite, nossa, quando o mercado fez esse movimento aqui, domingo à noite que o Bitcoin passou dos 28 mil, que tinha de gente xingando, falando, não, que agora o Bitcoin vai a 36, não, que não sei o que, vai subir com tanta certeza, né? O pessoal esqueceu ou nem sabe que no final de semana, geralmente, o mercado de criptomoedas faz armadilhas, tá? Então, cuidado, pessoal. Para quem está entrando, para quem está começando no mercado de criptomoedas, minha dica é essa. Não fique tentando acertar para onde o mercado vai. Não tem como saber para onde o mercado vai. O que a gente pode fazer é análises, ver padrões gráficos que indicam para onde é mais provável que o mercado vá. Mas isso não quer dizer que você vai acertar sempre, tá? Vocês já viram previsão de chuva que passa na televisão, no rádio, tem na internet também, no Google, né? Geralmente, quando você vê uma previsão de chuva, você já deve ter visto um dia que aconteceu, por exemplo, de estar lá marcando chuva e não choveu, né? Ou um dia que não estava marcando chuva, você foi para a praia e choveu. Isso acontece pelo seguinte, pessoal, o que essas previsões do tempo elas fazem, na verdade, é ver a probabilidade, tá? Existe ali, se você olhar com atenção, você vai ver que tem uma probabilidade de chuva. Se está, por exemplo, 1% de probabilidade de chuva, quer dizer que a chance de chover é pouca. Tá? É 1 em 100, mas você pode sair na rua sem guarda-chuva e pegar uma chuva. Isso é probabilidade. A análise gráfica, a análise dos mercados é a mesma coisa, pessoal. Você busca probabilidade. Em mercados de renda variável, não tem como você prever o que vai acontecer. Tá? Não existe renda fixa em mercado de renda variável, não existe previsão. O que você pode fazer é gerenciar o seu risco, estudar o mercado para ver para onde é mais provável que ele vá e assim tentar sobreviver no mercado, tentar tirar lucro do mercado
assim como eu faço aqui nas minhas operações. Quem acompanha aqui o canal, a área de comunidades do canal, já deve ter visto que eu compartilho as minhas operações, e mesmo quando eu erro, como por exemplo no sábado, essa subida, no domingo, aliás, me desculpem, no domingo passado com essa subida do mercado aqui, o mercado ele fechou 2 operações minhas, uma na Ethereum e uma no Bitcoin em short, tá? Mas eu perdi dinheiro? Não perdi, porque eu desci meu stop para o preço de entrada e já tinha realizado 1/3 no meu alvo 1, ou seja, eu saí com um pequeno lucro, tá? Agora, a galera que opera alavancada, a galera que opera sem stop ou com stop, mas com muita alavancagem, muita gente perdeu ali mais do que poderia, tá? Então, a diferença entre as pessoas que vão sobreviver no mercado, nas operações, e as que vão ser eliminadas do mercado por prejuízo, infelizmente, é essa, tá? São as pessoas que ficam tentando acertar para onde o mercado vai. Então, pare de tentar acertar para onde o mercado vai. E é isso, pessoal. O gráfico do Bitcoin não tem muita coisa, tá? Tá na resistência. Muita gente comentou, né? Ah, Tainan, você não tá vendo aí uma cunha, né? Porque eu mostrei uma linha de tendência de baixa aqui outro dia, mostrando que o Bitcoin e as criptomoedas estão fazendo topos e fundos mais baixos. Eu estou vendo aqui uma tendência de baixa sensível no Bitcoin, tá? Não é uma tendência de baixa forte, mas eu estou notando aqui uma baixa sensível. Ele está começando a perder força. A qualquer momento ele pode entrar em um movimento mais inclinado de baixa, tá? Baixa sensível, eu vou fazer um vídeo explicando o que é, as tendências do mercado, mas enfim, eu tô vendo aqui o mercado preparando o bot, vamos dizer assim, preparando um golpe aí para dar naqueles que estão acreditando na alta, tá? Porque a gente está na região de resistência, pessoal. Como eu disse, algumas pessoas estão falando, mas tem uma cunha aqui, né? Que o Bitcoin está fazendo uma cunha. Só que assim, pessoal, por que eu acho que a cunha aqui, ela não faz muito sentido, tá? Primeiro, tendência principal desde 11 de novembro de 2021, de baixa. Tá? O mercado, ele não, embora nos últimos 6 meses ele tenha subido, ele não está fazendo uma tendência de alta que a gente pode dizer que rompeu aquela tendência de baixa. Segundo, pessoal, resistência, tá? A região dos 30 mil dólares é uma resistência extremamente difícil de passar. Apostar que o Bitcoin vai romper os 30 mil dólares no contexto atual, eu acho difícil. Tá? Eu não gosto de analisar só gráfico, eu gosto de unir a análise gráfica à análise macro, tá? E quando eu olho esses dois, eu vejo que o Bitcoin já está muito esticado, já subiu 100% esse ano, no ano em que a taxa de juros nos Estados Unidos está no maior nível dos últimos 14, 15 anos, tá? Então, é uma aposta extremamente irracional na minha visão, não irracional, mas com uma probabilidade baixa, tá? Se acontecer, beleza, vamos supor que o Bitcoin ele vai lá e busca o alvo dessa cunha aqui que muitas pessoas estão falando, tá? Ele ia lá nos 36 mil dólares, 34, 35, poderia dar um lucro bom, mas e se você for pego de surpresa aqui e o mercado não romper essa cunha de fato para cima? Porque muitas pessoas estavam falando, ele rompeu a cunha para cima, né? Só que agora ele já está voltando, né? Então, assim, isso aqui não tá com cara de pullback não, tá? Ele tá voltando demais, mais do que deveria. Então, eu vejo aqui um contexto que tá mais para ombro, cabeça a ombro, padrão de reversão de tendência de baixa. Ombro, cabeça a ombro, como eu disse para vocês, para ele ser confirmado, a gente vai precisar que o mercado, que o Bitcoin no caso, ele rompa para baixo a região ali dos 25.800, 25.900 dólares, tá? Para ele fazer ali o pullback e continuar a tendência de baixo e buscar a região dos 23, 24 mil dólares, tá? É o que tudo está indicando, é o cenário que parece mais provável. E uma coisa que me assusta, pessoal, é que assim, o mercado de criptomoedas, ele está no mundo da lua. Quando a gente olha aqui o Fear and Greed Index, que é o indicador que mede medo e euforia do mercado, ele está em 52, mostrando que o sentimento do mercado está neutro. Isso quer dizer que uma boa parcela das pessoas que operam no mercado de criptomoedas hoje acreditam em alta. Muitos estão comprando agora achando que o Bitcoin vai subir de preço, que eles vão conseguir vender mais caro daqui a algumas semanas ou meses, tá? Então, isso é extremamente arriscado, porque a gente não está falando de um sentimento neutro num bull market quando está tudo subindo. A gente está falando de um sentimento neutro em um momento em que a taxa de juros está no maior nível dos últimos 15 anos, que o Bitcoin e as criptomoedas que acompanham bolsas americanas estão aí na mesma situação, né? Bolsas americanas, quando eu já cansei de comentar aqui, quando a gente olha para o SP500, ele está ali numa região de resistência, pessoal. Região de 4.200, 4.150 pontos, tá? Ele não consegue passar. Todas as vezes em que ele bateu nessa região aqui, ou ela foi suporte, tá? A gente vê várias vezes em que essa região
dos 4.200, 4.150 foi suporte e também foi resistência, tá? Ela não deixava ele cair nem subir. Então apostar que ela vai passar agora é arriscado, tá? Principalmente com o nível atual de taxa de juros e com os dados macroeconômicos que estão vindo aí ultimamente, tá? Não sei se vocês se lembram, na semana passada a gente teve aí um dado, o núcleo do índice de preços das despesas de consumo pessoal, famoso PCI, que é o dado de inflação que o Fed mais olha, e ele mostrou uma aceleração, tá? No mês de março, ele estava em 4,6, a inflação do PCI, tá? No mês de abril, ela aumentou para 4,7. E lembrando, pessoal, esse dado aqui, o PCI, o núcleo do índice de preço das despesas de consumo pessoal, é o dado de inflação que os dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos levam em conta para decidir se vão subir ou abaixar as taxas de juros, tá? Então, meus amigos, isso aqui é horrível o que aconteceu, tá? Isso é horrível, o mercado ele já está começando a precificar aí a possibilidade de um aumento de mais 0,25% na próxima reunião, tá? É uma discussão que está em pauta no mercado, dado que a gente teve esse dado aqui, essa informação mostrando que a taxa de juros pode ficar alta em 2023 e talvez até subir mais, tá? Então, é uma situação muito complicada. O mercado de criptomoedas está todo mundo ali no neutro, as pessoas não estão tão assustadas, mas deveriam, tá? Deveriam. Não quero espalhar o medo, só estou mostrando que a situação é crítica. Ah, mas o Bitcoin subiu esses 6 meses, né? Gente, não foi só o Bitcoin que subiu nos últimos 6 meses. Tudo subiu nos últimos 6 meses, tá? Se a gente olhar aqui, por exemplo, o dólar no Brasil, ele chegou a bater ali no início desse ano, lá na casa dos 4,90, tá? Hoje até subiu, vou comentar isso daqui a pouco, mas enfim, o que a gente está vendo aqui é que o DXY caiu, o dólar globalmente se enfraqueceu, isso abre espaço para valorização de ativos como bitcoins e criptomoedas. Só que agora a gente parece estar vendo uma mudança, tá? Quando a gente olha aqui, por exemplo, o gráfico do DXY, que é o índice que mede a força do dólar frente a uma cesta de moedas, a gente vê que o dólar está ganhando força, pessoal. A gente vê aqui que ele parece estar formando um famoso fundo duplo. Se o DXY romper para cima a região dos 106 pontos, ele vai estar formando aí um fundo duplo, que é um padrão que reveste a tendência de baixa, ou seja, o dólar estava em tendência de se enfraquecer frente às outras moedas para uma tendência de alta, tá? Que jogaria o DXY lá para 110 pontos novamente. Quanto que o Bitcoin estava quando o DXY estava a 110 pontos, tá? O DXY estava a 110 pontos por volta de setembro, outubro de 2022. Se a gente voltar aqui no gráfico do Bitcoin, a gente vai ver o seguinte, nessa época, em setembro, outubro de 2022, é justamente essa época daqui, ó. É a época em que o Bitcoin estava ali oscilando entre 22 e 18 mil dólares, tá? Entre 22 e 18 mil dólares. Agora nós estamos 27. Se o DXY realmente voltar para a região dos 110 pontos e o Bitcoin voltar para o patamar que ele estava, a gente está falando de Bitcoin cair aí em torno de 25% em relação ao preço que está agora. Isso se ele não for buscar o alvo do padrão de reversão que a gente tem agora, um padrão de reversão muito grande, gigantesco, que se formou no gráfico entre 2020 e 2022, um padrão que levou 2 anos para se formar, que é um topo duplo gigantesco, que se a gente projetar ali o alvo dele, ele está ali na região dos 12 mil dólares, tá? Ah, Tainan, mas você está falando que o Bitcoin vai a 12 mil dólares há muito tempo. Gente, entendam uma coisa, na análise gráfica existe algo chamado tempos gráficos, tá? Uma coisa é quando você analisa um gráfico de 5 minutos ali, que cada candle equivale a 5 minutos, a outra é quando você analisa um gráfico em que um padrão levou 2 anos para ser formado. Tá? Se ele levou 2 anos para ser formado, ele não vai bater o alvo de um dia para o outro, igual muitas pessoas acham. Tá? Eu vejo que muitas pessoas estão muito ansiosas, operam aí com nível de emoção muito elevado, né? Pouca racionalidade, muita gente não estuda, infelizmente é a verdade, e acaba que fica tentando prever o mercado, achando que as coisas vão acontecer do dia para a noite, não é, tá? Mas o gráfico tá mostrando isso ainda, tá? Ah, Tainan, mas essa subida que o Bitcoin fez aí no primeiro semestre de 2023 não invalidou esse topo duplo? Não, tá? Porque o Bitcoin subiu justamente para essa região aqui, ó, dos 30 mil dólares, que é a base desse topo duplo, tá? Se ela tivesse passado para cima, se o Bitcoin tivesse ido lá nos 40, aí a gente já poderia falar,
parece que está invalidando, mas não, tá? Até agora ele respeitou essa região de resistência e não está passando. Se ele não está passando, meus amigos, a probabilidade dele ir buscar os 12 mil ainda existe, tá? É uma probabilidade na mesa. Não sei o dia, não sei a hora, mas é o que eu comentei sobre a questão da chuva, previsão da chuva. É um evento que a gente vê que tem uma probabilidade alta. Não quer dizer que vai chover. Você já deve ter saído de casa um dia com guarda-chuva, porque viu a previsão da chuva, achando que ia chover e nem precisou usar o guarda-chuva, né? Em compensação, você já deve ter saído sem guarda-chuva, porque viu a previsão do tempo marcando 1%, 2% e choveu. É aquela história, pessoal. Probabilidade não é previsão, mas a probabilidade indica que o Bitcoin pode buscar essa região aqui nos próximos dias ou semanas, tá? Ou meses, eu acho que tá mais para meses pelo tamanho desse padrão, né? E, galera, amanhã a gente vai ter um monte de dados macroeconômicos extremamente importantes que vão ser divulgados, tá? Às 9h15 da manhã a gente começa com variação de empregos ADP, empregos privados ADP. Galera, hoje a gente teve a divulgação de um dado macroeconômico, oferta de empregos Jolits, que veio bem acima do esperado. Tá? Esse dado mede aí a rotatividade no mercado de trabalho. A projeção dos economistas era que viesse 9.775 vagas, veio 10.103, tá bem acima do esperado. Isso aqui mostra que o mercado de trabalho americano está apertado. E lembre-se que essa inflação do núcleo que eu mostrei para vocês, que veio acima do esperado em abril, que mostrou uma aceleração, que a inflação que o Fed olha, ela é impactada principalmente por mercado de trabalho, tá? E esses dados que estão vindo, os últimos do mercado de trabalho, estão mostrando o mercado de trabalho nos Estados Unidos extremamente apertado, tá? Com muitas vagas de emprego, os empregadores estão tendo dificuldade de achar pessoas para trabalhar e isso acaba impactando a inflação, tá? Enquanto tiver inflação, o Fed vai ter que manter os juros altos para não deixar que o dólar se desvalorize, para não deixar que essa inflação se torne uma inflação inicial, se é que já não está se tornando, né? Mas enfim, o que a gente teve aí foi um dado muito ruim. Depois que esse dado saiu às 11 horas da manhã, o mercado que estava até animado, ele começou a virar, tá? O mercado deu uma queda ali por volta das 11 horas da manhã, porque ele viu que, infelizmente, não tem jeito, tá? O mercado começou a precificar um aumento de juros na próxima reunião de junho, ou seja, aquela teoria que fez o mercado subir durante todo o primeiro semestre de 2023, ela tá indo por água abaixo, né? O mercado tá vendo que não vai ter corte de juros em junho, tá? Então, é uma situação bem complicada, bem complicada. Amanhã, mais um dado do mercado de trabalho, às 9h15, às 9h30, pedidos iniciais do seguro-desemprego, às 11 horas da manhã, PMI industrial e ISM relativo ao mês de maio. Galera, amanhã, de manhã, entre 9 horas e 11 horas da manhã, a gente deve ter volatilidade no mercado, tá? Eu acho que o pior dessa semana vai ser a sexta-feira, que vai ser o resumo de todos esses dados que a gente está tendo de mercado de trabalho essa semana, que é o ganho médio por hora trabalhado, o relatório de empregos privados não agrícolas, o payroll e a taxa de desemprego, tá? Ali é o momento mais crítico da semana, mas enfim, eu acho que amanhã a coisa já começa a ficar complicada, tá? Até porque, pessoal, amanhã, não sei se você se lembra, é o prazo para passar na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos a questão do aumento do teto da dívida, tá? Embora isso aí, na minha visão, seja uma coisa que já está muito certa que eles vão aumentar, eles não vão deixar os Estados Unidos dar um calote. O mercado estava se movimentando bastante nos últimos dias em relação às notícias que vinham em relação ao aumento do teto da dívida. Então pode ser que a gente tenha uma volatilidade em função disso, tá? Pode ser ali que quando sair a notícia que foi resolvido na Câmara, que agora só falta no Senado, pode ser que o mercado se anime, ou não sei, tá? Às vezes o mercado faz aquela de subir no boato e cair no fato, enfim. O que eu vejo é que é um momento bem complicado, é um momento de volatilidade, é um momento de mercado difícil. E as minhas operações, pessoal, como vão? Tá? Vou mostrar aqui para vocês. Estou com operações aí no Bitcoin aberto, uma na Ethereum que eu já tinha aberto lá no dia 17 de abril, se eu não me engano, né? Já tem mais de um mês que essa operação está aberta e já bateu o alvo 1, alvo 2, o stop está no preço de entrada que foi em $2.080 quando eu iniciei essa operação e meu alvo dela está em 1.550, então operação aí que está resistindo ao longo do tempo, está resistindo a todas as armadilhas para ursos que o mercado faz e ontem eu iniciei, aliás, foi anteontem, tá, pessoal? Na segunda-feira eu iniciei essa operação, eu compartilhei no vídeo aqui, mostrei para vocês o passo a passo, o que eu estava fazendo e eu iniciei uma outra operação de short, tá? Em $27.700, meu alvo 1
dessa operação está em 26.700 dólares, tá? Enfim, o mercado ainda não andou muito, mas assim que bater meu alvo 1, eu vou descer meu stop para o preço de entrada e vou ficar seguro. E se não pegar as outras ordens de entrada dos 29.800, eu vou cancelar elas, tá? Que são essas ordens aqui no lado esquerdo do gráfico. Mas enfim, pessoal, no mais é isso. Desejo aí a todos uma excelente quinta-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!